Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos mais uma vez com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Libertação. Esse livro magnífico, que tem trazido para todos nós informações privilegiadas para compreendermos como é a ação dos espíritos dos mundos inferiores, das dimensões inferiores do planeta Terra, diante da crosta. Então nós estamos tendo uma lição abençoada, nós estamos tendo uma lição maravilhosa. A crosta, através do processo reencarnatório, é a oportunidade e o campo que todos têm, de todas as dimensões, a ter o seu exercício das suas tarefas de acordo com o seu grau evolutivo. Nós estamos vendo o caso de Margarida e hoje nós vamos estudar o capítulo 11, Valiosa Experiência. Nós vamos ver então Gúbio começar agora a ajudar aqueles personagens que estão, de uma certa forma, fazendo com que Margarida fique a uma cama. Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra participarmos deste projeto que é estudar o livro Libertação, que Jesus e que os bons espíritos nos inspirem em mais esta responsabilidade que é estudarmos o capítulo 11 do livro Libertação. Vamos começar a leitura. Capítulo 11, Valiosa Experiência. Atento à sugestão do médico amigo, no dia imediato pela manhã, dispôs-se Gabriel a conduzir a esposa ao exame de afamado professor em ciências psíquicas, no intuito de conseguir-lhe cooperação benfazeja. Pude reparar então que a liberdade dos homens no terreno da consulta é quase irrestrita, porquanto, de nosso lado, Gúbio demonstrou profundo desagrado, asseverando-me discreto que tudo faria por impedir a providência que somente seria profícua e aconselhável, a seu parecer, através de autoridade diferente no assunto. O professor indicado era, segundo a opinião do nosso desvelado orientador, admirável expoente de fenômenos, portador de dons medianímicos notáveis, mas não oferecia proveito substancial aos que se acercassem dele, por guardar a mente muito presa aos interesses vulgares da experiência terrestre. Então nós percebemos em capítulos anteriores, quando André Luiz nos narra uma sessão católica em que aquele padre que ali estava sem qualquer amor pela doutrina que ele havia abraçado. Agora nós estamos diante de uma personalidade que lida com o mundo espiritual e que fazia desta mediunidade uma permuta para ganhar dinheiro. E naturalmente os espíritos que estavam associados a ele, como veremos no decorrer do capítulo, são espíritos levianos, brincalhões, zombeteiros. Não estamos dizendo que ele não tinha mediunidade, que ele não possuía conhecimento, mas no íntimo as suas ações não eram voltadas para o alerta, para a construção do entendimento. O que estamos vendo hoje é um capítulo que nos cala muito fundo, porque às vezes nós também nos associamos a determinadas entidades espirituais sem qualquer vínculo de amor. É uma troca comercial, um dá uma coisa, o outro dá outra. Então é um alerta que nós veremos no capítulo de hoje a respeito deste médium que comercializava a mediunidade
e que muitas vezes passava informações do mundo maior que não correspondia com a realidade dos encarnados. Vamos continuar a leitura. Fazer psiquismo, falou-me o instrutor em voz quase imperceptível. É atividade comum, tão comum quanto qualquer outra. O essencial é desenvolver trabalho santificante, visitar medianeiros de reconhecida competência no trato entre os dois mundos, senhores de faculdades magníficas no setor informativo. É o mesmo que entrar em contato com os donos de soberba fortuna. Se o detentor de tão grandes bens não se acha interessado em gastar os recursos de que se dispõe a favor da felicidade dos semelhantes, o conhecimento e o dinheiro apenas lhe agravarão os compromissos no egoísmo praticado, na distração inoperante ou na perda lamentável de tempo. Apesar da oportuna observação, notamos que o esposo da obsidiada não oferecia receptividade mental que nos favorecesse a modificação desejável. Todo o nosso esforço sutil para colocá-lo noutro caminho redundou em fracasso. Gabriel não sabia cultivar a meditação. Embora visivelmente preocupado, comentou o orientador: de qualquer modo, aqui nos achamos para ajudar e servir. Acompanharemos o casal nessa nova aventura. Em breve tempo, entraríamos em contato com o psiquista lembrado. Com muito interesse, como quem sabia, de antemão, os sucessos que se desdobrariam, Saldanha acompanhou as mínimas providências sem desagarrar-se da jovem senhora. Então nós estamos vendo que o que preocupava muito Gúbio é que, por exemplo, Gabriel, que era o esposo de Margarida, ele não nutria o mínimo de percepção, de entendimento para que a espiritualidade pudesse envolvê-lo e dissuadi-lo aquela ideia de levar até este homem que eles estavam a caminho. Mas só que a espiritualidade amiga não encontrou elo de ligação que pudesse haver a receptividade por parte do encarnado. Percebemos também que Saldanha estava presente, presidindo todo aquele fenômeno, ele estava ao lado da jovem, ele estava muito tranquilo, porque ele tinha domínio de toda a situação, ele sabia muito bem para onde eles estavam indo. Aqui mostram também que a espiritualidade inferior, eles têm uma organização, eles têm também uma disciplina, e muito provavelmente, quando o médico sugeriu que fosse levado até o personagem de hoje, muito provavelmente Saldanha já mandou algumas entidades vasculhar, acompanhar, conhecer aquele ambiente em que eles estavam. Por isso que é um capítulo em que os pequeninos detalhes fazem toda a diferença. Nesse momento, Gúbio, André Luiz, Eloy, eles não tinham o que fazer. Tentaram envolver positivamente Gabriel, não conseguiram, mas não desistiram. O que eles pudessem fazer no anonimato, sem levantar rastros perante Saldanha, eles fariam. Dando continuidade na leitura, alguns minutos antes das 11 do dia, encontrávamos-nos todos em vasto salão de espera, aguardando a chamada. Mais 3 grupos de pessoas ali se congregavam em ansiosa espera. Demorava-se o professor em gabinete isolado, atendendo a enfermo mental que se revelava de longe pelas frases desconexas
que proferia em alta voz. Reparei que os presentes se faziam seguidos de grande número de desencarnados. Para definir corretamente, a casa inteira mais se assemelhava à larga colmeia de trabalhadores sem corpo físico. Entidades de reduzida expressão evolutiva iam e vinham, prestando pouca atenção à nossa presença. Em vista da férrea disposição de Saldanha, no sentido de manter Margarida sob severa custódia pessoal, o nosso instrutor, alegando interesse na sondagem do ambiente, afastou-se um tanto em nossa companhia, detendo-se no exame acurado dos consulentes. Então percebemos que Saldanha estava dono de toda aquela situação. Era uma casa que envolvia a espiritualidade, mas sem qualquer vínculo com a parte da moralidade, não tinham qualquer aspecto ligado à preocupação com o interesse e pela saúde do semelhante. Como o Gúbio já disse anteriormente, era uma pessoa que mais visava o capital do que a saúde, do que a vida, do que o bem-estar das pessoas que estavam lá. Até hoje nós percebemos que este tipo de casa existem. Espíritas, não espíritas, espiritualistas, não espiritualistas, consagrando a ajudar o próximo, em que a casa é um pano de fundo para que a pessoa possa viver daquilo, viver da mediunidade, viver da barganha, viver da enganação, viver associado a determinadas entidades. Nós vamos ver que Saldanha, ele com muita naturalidade conseguiu manobrar toda a situação para que o médium dissesse à enferma e a Gabriel o que ele gostaria que fosse dito. Esse médium era uma manobra na mão desse tipo de espíritos. Então eram espíritos de baixo teor moral. Eles estavam pouco preocupados com a entrada de Saldanha, de Gúbio, de André Luiz, de Eloy, daquela turma toda, nem deram tanta importância. Conta também que havia muitos espíritos nessa localidade, mas só que nenhum dali estava preocupado com o bem-estar de ninguém. Pelo contrário, estavam ali para tumultuar, estavam ali para perturbar, estavam ali para fazer a vida dos encarnados ainda mais difícil. Eu tenho uma filha, que é irmã do André, a Gra, que é formada em psicologia. Há pouco tempo nós estávamos conversando, por exemplo, sobre o coach, que é um grande desrespeito com a psicologia e também com a área médica. São pessoas que fazem um pequeno curso de poucos dias, abrem uma clínica, saem atendendo as pessoas, fazendo TVP, terapias de vidas passadas, atendendo as pessoas como se fossem psicólogos, ganhando por isso. E nós estamos percebendo que no movimento espírita saiu muitas pessoas que foram para essa área. Então trabalham no centro espírita como voluntário e logicamente adquire alguns pacientes para mandar para a sua clínica e lá recebem. Então nós percebemos que esse professor mais ou menos se faz igual. Por mais que essa pessoa seja numa casa espírita, um bom médium, por ele estar cobrando, por ele estar ali de uma certa forma vivendo daquilo que não é uma profissão, será que ele vai ter um bom acompanhamento para ajudar as pessoas? Com certeza não, porque o próprio Jesus já havia dito, dai de graça o que de graça recebestes. Então nós percebemos que hoje, na atualidade, pessoas como esse professor existem aos montes. E é muito preocupante tudo isso. E nós vamos ver o desdobrar dessa história. Vamos dar continuidade. Acercamo-nos de acolhedora poltrona em que um cavalheiro de idade madura, dando mostras de evidente moléstia nervosa, permanecia ladeado por 2 rapazes. Suor frio lhe banhava a fronte e extrema palidez.
com traços de terror, lhe exteriorizava a lipotimia. Revelava-se torturado por visões pavorosas no campo íntimo, somente acessíveis a ele mesmo. Registrei-lhe as perturbações cerebrais e vi, sob forte assombro, as várias formas ovoides, escuras e diferenciadas entre si, aderindo-lhe a organização perispirítica. Achava-me interessado em que o nosso instrutor se pronunciasse. Gúbio observava-o meticulosamente, de certo, nos preparando valiosos ensinamentos. Transcorrido alguns instantes, falou-nos em voz sumida. Vejamos a que calamidades fisiológicas podem os distúrbios da mente conduzir um homem. Temos sob nosso olhar um investigador da polícia em graves perturbações. Não soube deter o bastão da responsabilidade. Dele abusou para humilhar e ferir durante alguns anos. Conseguiu manter o remorso à distância. Todavia, cada pensamento de indignação das vítimas passou a circular-lhe na atmosfera psíquica, esperando ensejo de fazer-se sentir. Com a maneira cruel de proceder, atraiu não só a ira de muita gente, mas também a convivência constante de entidades de péssimo comportamento que mais lhe arruinaram o teor de vida mental. Chegado o tempo de meditar sobre os caminhos percorridos, na intimidade dos primeiros sintomas de senectude corporal, o remorso abriu-lhe grande brecha na fortaleza em que se entrincheirava. As forças acumuladas dos pensamentos destrutivos que provocou para si mesmo, através da conduta irrefletida a que se entregou levianamente, libertadas de súbito pela aflição e pelo medo, quebraram-lhe a fantasiosa resistência orgânica, quais tempestades que se sucedem furiosas, esbarrondando a represa frágil com que se acredita conter o impulso crescente das águas. Sobrevindo à crise, energias desequilibradas da mente, em desvario, vergastaram-lhe os delicados órgãos do corpo físico. Os mais vulneráveis sofreram consequências terríveis. Não apenas o sistema nervoso padece tortura incrível, o fígado traumatizado inclina-se para a cirrose fatal. Nós percebemos que André Luiz, em várias obras, ele menciona o carinho que ele tinha pela psiquiatria, porque ele acreditava e acredita que a mente humana reajustada pode dar para o espírito a oportunidade de novos caminhos. E vimos no livro anterior a este, No Mundo Maior, um quadro parecido com este investigador de polícia. Um caso de esquizofrenia. Quem quiser estudar, está nesse mesmo canal no YouTube, o livro No Mundo Maior. E esse personagem da esquizofrenia era para ele cuidar de alguns irmãos. E ele pega a herança só para si, era o filho mais velho, o irmão mais velho, e abandona as responsabilidades que ele havia assumido com o pai. O pai estava já no leito, próximo
ao retorno ao mundo maior, e os irmãos, cada um foi ter a sua vida e desencarnaram precocemente pelas situações lamentáveis no campo da economia. E conforme a idade foi passando, ele foi maquiando aquele sentimento de culpa, o remorso. Mas quando ele já estava entrando na senectude, na velhice, ele começou a sentir tudo aquilo que ele fez. E agora, onde estão os meus irmãos, o que eu fiz, o que adianta eu ter dinheiro? E ele adquiriu essa grave enfermidade da alma que é a esquizofrenia. Aqui nós estamos vendo um caso paralelo, não é esquizofrênico, pelo menos não deu essa dica aqui no livro, mas é um personagem que sofre também do remorso. Abusou muito da condição de policial, de investigador, humilhou as pessoas, diminuiu as pessoas, pode ter levantado falsos testemunhos. Fato é que muitas pessoas estavam orando contra ele. Ele estava ladeado por 2 pessoas. Eu me recordo que há um tempo atrás eu fui com a Carol no hospital e tinha aqui em Itapeira tem mais de um sanatório. Eu me recordo que entrou um doente no hospital e esse doente, um caso mais ou menos parecido com ele, e estava com 2 enfermeiros também. Nós olhamos aquela situação e vemos como é que pode um espírito ter chegado naquela condição. E vendo essa imagem, me lembrou muito esse quadro. Um hospital psiquiátrico, por exemplo, ali nós temos uma autêntica aula de reencarnação. Ali pode ter um rei, ali pode ter uma rainha, ali pode ter um bispo, ali pode ter um grande escritor, ali pode ter um grande personagem da história que às vezes não aproveitou corretamente da sua experiência física. Então esse lugar que eles foram, havia todo tipo de espírito encarnado. Aqueles mais comprometidos, aqueles menos, e ele percebeu tanto de ovoide que havia também neste personagem. E também nós podemos perceber que é uma coisa natural. Enquanto ele estava, esse soldado, esse policial, com o coração voltado naquela condição de maldade, ele não sentia os raios negativos que o atingiam por aqueles mesmos espíritos que haviam sido desencarnados. Mas quando ele cai naquela zona, que é uma zona muito perigosa, que é a chamada zona do remorso, que ele começa a perceber os erros que ele cometeu, ele abre uma brecha, ele abre um campo para que esses espíritos possam se aproximar dele. E nós vamos perceber que 2 entidades, de maneira muito cruel, pela forma com que foi morta, a raiva que ela continha desse policial, fez com que, no mundo espiritual, elas mantendo ainda toda aquela condição vibratória, ela está ao lado do policial, fazendo com que ele sinta todas aquelas vibrações que eles estão sentindo. Então ele vai descrevendo, não é? E Gúbio vai relatando isso para André Luiz, a história daquele homem. Então nós começamos a perceber que até aqui, as pessoas que olham de fora, imagina, coitado desse homem. Mas na grande verdade, cada um colhe aquilo que plantou. Isso é muito interessante nós analisarmos desse ponto de vista. Continuemos a leitura. Sentindo-nos as interrogações silenciosas do olhar, quanto à solução possível naquele enigma doloroso, o orientador acentuou: este amigo, no fundo, está perseguido por si mesmo, atormentado pelo que fez e pelo que tem sido. Só a extrema modificação mental para o bem poderá conservá-lo no vaso físico. Uma fé renovadora, com esforço de reforma persistente e digna da vida moral, mais nobre, conferir-lhe-á diretrizes superiores, dotando-o de forças imprescindíveis à autorrestauração,
permanece dominado pelos quadros malignos que improvisou em gabinetes isolados e escuros, pelo simples gosto de espancar infelizes, a pretexto de salvaguardar a harmonia social. A memória é um disco vivo e milagroso. Fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Por intermédio dela, somos condenados ou absolvidos dentro de nós mesmos. O assunto era sedutor, mas talvez, para não acordar demasiada atenção em Saldanha e em outros espíritos menos educados, que nos contemplavam curiosamente, Gúbio passou a reparar conosco outro caso. Então estamos vendo um episódio que é muito comum numa sala de psicólogo, de psiquiatra, essas enfermidades neurológicas que interferem na vida da pessoa e da família. O remorso, quando a pessoa não tem uma saúde mental adequada, o remorso, em vez de ser um grande condutor à autoelevação, ele passa a ser um processo obsessivo. Eu tenho que ter o remorso, mas sob medida. Eu não posso deixar que o remorso me domine, eu tenho que usar o remorso como ferramenta de modificação. Eu fiz isto, eu prejudiquei aquilo e hoje eu estou consciente do que eu fiz. O que eu vou fazer daqui para frente? Não adianta eu pensar no que eu fiz para trás, eu prejudiquei este, eu fiz aquilo, outro, já foi. Se a pessoa não está mais em nossos meios para pedirmos perdão, façamos isto através da prece sincera. Senhor, hoje eu estou entendendo que eu prejudiquei a pessoa, eu fui maledicente, eu fui egoísta, eu arruinei com a pessoa naquele momento. Eu estou muito arrependido e que a pessoa possa ouvir os meus apelos sinceros e convictos de que o erro partiu da minha mente enferma. Isso é uma coisa. Agora, aquela pessoa que para toda a sua vida pelo que fez e vive 10, 20, 30 anos envolto do passado, este é um espírito que está nas mãos dos obsessores. E aí, por isso que o psiquiatra chega e já dá o remédio. Porque é mais fácil você combater o problema com outro problema do que você procurar a solução efetiva do problema. Leva tempo, tem que auscultar. E hoje, com a medicina comercial como nós temos, tempo é dinheiro. Então, quanto mais eu atendo naquele dia, mais eu vou faturar. Não tenho tempo a perder com o paciente. Essa é a mentalidade da medicina da atualidade. Então, aqui André Luiz nos mostra um personagem comum. Só que Gúbio disse, olha André, vamos analisar um outro personagem, porque as pessoas já estão nos olhando. Porque André era muito curioso, queria aprender, queria entender, queria compreender. E Gúbio era um professor por excelência, dando a ele todo o material, todo o subsídio para o seu entendimento. Então eles vão agora para outro canto, para não despertar em Saldanha a dúvida. Mas que tanto eles falam? Eles estão aqui para ajudar ou eles estão aqui para ficar conversando? E uma coisa interessante também é que nós percebemos que Gúbio diz a André Luiz e também diz a Eloy que aquele homem, na condição de um policial que havia, de uma certa forma, massacrado as pessoas, não é? Levava as pessoas para uma sala e muitas vezes até a pessoa morria dentro daquela sala de tanto apanhar, de tanto sofrimento, que é o caso desses dois espíritos que está acompanhando esse policial. Apesar de ele estar com remorso daquilo que ele fez, aqui existe uma coisa mais grave, porque ele não está mudando o seu padrão vibratório. Então ele teria que mudar o seu padrão vibratório, começar a fazer o bem, colocar o remorso em prática. Ou seja, eu fiz o mal ontem, hoje eu vou fazer o bem. Eu vou tentar recompensar aquilo que eu fiz no mal. É isso que Gúbio está falando para André Luiz, dizendo que ele não mudou o seu padrão vibratório, é por isso que ele está aprisionado a essa condição. Então isso é muito importante, tem gente que cai naquele processo do remorso e entra em depressão, é o caso desse homem. E aí vai para os hospitais, é só remédio, é só tratamento. E tem o mais grave, esse homem também tem ovoides. Ou seja, com os ovoides,
Lógico que é muito mais difícil atuar, porque o ovoide funciona como aquele sanguessuga que vai tirando os seus pensamentos. Ele está apenas no campo do remorso, mas ainda não começou o campo do trabalho efetivo para corrigir os seus erros de outrora. Continuemos a leitura. Abeiramo-nos de um divã, em que respeitável senhora se sentava ao lado de jovem crorótica, parecendo-me avó e neta. Dois espíritos de aspecto sinistro rodeavam a menina, qual se devesse estar custodiada por guardas tirânicos. A matrona aflitivamente aguardava o instante da consulta. A jovem que proferia disparates não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro. A cabeça do irmão infeliz que se lhe mantinha à esquerda achava-se absolutamente controlada pelos pensamentos dele, a maneira de magnetizado e magnetizador. A doente ria sem propósito e conversava a esmo, reportando-se a projetos de vingança, com todas as características de idiotia e inconsciência. Gúbio examinou-a com a atenção habitual e informou: encontramos aqui doloroso drama do passado. A vida não pode ser considerada na conta estreita de uma existência carnal. Abrange a eternidade. É infinita nos séculos infinitos. Esta menina comprometeu-se gravemente no pretérito. Desposou um homem e desviou-lhe o irmão para vicioso caminho. O primeiro suicidou-se, o segundo asilou-se no fundo vale da loucura. Ei-los presentemente ao lado dela, para deplorável vindita. Na atualidade, a avózinha preparou-lhe um casamento nobre, receando deixá-la no mundo entregue a si própria. Entretanto, em vésperas de concretização do plano benéfico, ambas as vítimas, de outro tempo, mentalmente cristalizadas, no propósito de desforra, buscam impedir-lhe a união esponsalícia. O ex-marido, ultrajado, em fase primária de evolução, ainda não conseguiu esquecer-lhe a falta e ocupa-lhe os centros da fala e do equilíbrio. Enche-lhe a mente de ideias dele, subjuga-a e requisita-lhe a presença na esfera em que se encontra. Permanece a pobrezinha, saturada de fluidos que lhe não pertencem. Certamente já peregrinou por diversos consultórios de psiquiatria, sem resultado, e vem até aqui procurando socorro. Então agora nós estamos vendo um caso diferente do primeiro. O primeiro estava preso pelo elo do presente, naquela existência, pelo abuso da autoridade que ele possuía, ele equivocou no modo que ele lidou com ela. Este é um problema do pretérito. Então, o primeiro, causas atuais das aflições. Este segundo, causas anteriores das aflições. Então, nem tudo que nós padecemos no hoje é do ontem. O primeiro caso é um caso típico do que o presente pode nos trazer, positivamente falando ou negativamente falando. Esse caso, ela equivocou-se com o companheiro e com o irmão do companheiro. Um se suicidou e o outro enlouqueceu. Nessa atual existência, ela foi perseguida, por assim dizermos, por estas duas entidades que não as perdoou. E haviam preparado um casamento para ela,
A avó havia com todo cuidado, com todo esmero, mas quando estava em vias da concretização, esses espíritos se juntaram ainda mais ao seu psiquismo e fazem da vida dela um verdadeiro tormento. Então eles controlam a sua mente, eles controlam a sua fala, eles controlam as suas vontades. É um processo, como ele utilizou aqui, de subjugação. Aquela encarnada, ela estava subjugada. Ah, André, mas não seria num caso deste? Por que Deus permite isto? Da mesma forma que permitiu ela fazer o que ela fez. A contrapartida é a mesma. Eu posso lançar uma pedra, mas eu tenho que estar preparado para o retorno daquela pedra. Se vai ser nessa existência, nem sempre. O primeiro personagem foi. Este segundo personagem veio numa existência futura. Então nós vamos perceber que o problema dela não estava envolto da psiquiatria. Quando você encontra um psiquiatra espiritualista, naturalmente ele vai conseguir ver o duplo, o corpo e o espírito. Se é apenas voltado para o corpo, vai dar uma prescrição médica. Por isso que quando a pessoa chega num centro espírita para um tratamento, nós sempre dizemos, não pare o tratamento com o médico. Não pare com os remédios que o médico prescreveu, porque são tratamentos diferentes. Um é para o corpo, o outro é para o espírito, um completa o outro. Então nós estamos vendo que ela, na ânsia de buscar a alternativa, muitas pessoas vão no centro espírita depois de já ter passado por todos os lugares. E literalmente imaginam que o centro espírita é o último lugar que vai poder encontrar paz. Às vezes as pessoas falam isso no atendimento fraterno. Olha, eu já fui psicólogo, eu já fui psiquiatra, eu já tomei remédio, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já gastei dinheiro com isso. Eu venho aqui como a minha última alternativa porque eu já não sei mais o que eu faço. Eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo viver. Então é um caso muito sério. É interessante também que Gubbio começou a perceber uma condição natural que acontece muito. Essa moça dava risada a esmo, ria e ao mesmo tempo ela falava, sozinha. É o que nós vemos muitas pessoas na rua às vezes, não é? Falando sozinho, rindo. Então veja, um desses espíritos estava atuando diretamente no corpo dela, no campo da fala. Então quem estava ali fazendo tudo aquilo era o espírito, não era ela. Ela era apenas uma ferramenta que estava sendo usada pelos espíritos que estavam a obsediando. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque é muito comum, principalmente moradores de rua, pessoas que estão em circunstâncias difíceis, é muito comum a gente ver esses gestos. Vamos continuar a leitura. Encontrará remédio adequado? Interrogou Eloy, sob forte impressão. Não me parece muito bem encaminhada, elucidou o nosso dirigente, sem presunção. Exige renovação interior e, ao que acredito, não o obterá nesta casa senão ligeiro paliativo. Em casos de obsessão como este, em que a paciente ainda pode reagir com segurança, faz-se indispensável o curso pessoal de resistência. Não adianta retirar a sucata, que perturba um ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. Efetivamente, seríamos singularmente favorecidos por ensinamentos novos se persistíssemos no estudo em foco. Todavia, Saldanha de longe nos endereçava o olhar indagador e era preciso seguir adiante. Buscamos o recanto mais escuro do salão, onde dois homens, em idade madura, se mantinham em silêncio. De imediato, reconhecemos que um deles guardava indiscutível desequilíbrio orgânico. Muito pálido e abatido, demonstrava sinais de profunda inquietação. Junto deles,
se encontrava uma entidade desencarnada, de humilde aspecto. Tomei-a por parte integrante da vasta coleção de espíritos perturbados que ali funcionava. Entretanto, com agradável surpresa para mim, dirigiu-se a Gúbio, exclamando de maneira discreta: já lhes identifiquei, pelo tom vibratório, a posição de amigos do bem. Indicando, o enfermo acentuou: venho aqui na defesa deste amigo. Segundo estarão informados, dispomos no recinto de vigoroso operador mediúnico, sem iluminação interior, de maior vulto. Assalariou ele algumas dezenas de espíritos desencarnados, de educação incipiente, que lhe absorvem as emanações e trabalham cegamente sob suas ordens, tanto para o bem quanto para o mal. Então esse personagem que é o médium, que veremos mais detidamente no segundo programa, esse capítulo nós dividimos em 2 momentos, este é o primeiro, é um personagem que ele não tinha muito discernimento em relação aos espíritos que estavam cooperando com ele, não tinha muito discernimento se o que as pessoas estavam pedindo eram coisas certas ou não. Ele estava ali pelo dinheiro. Era um médium. Nós vimos, por exemplo, há alguns anos atrás, a questão do médium João de Deus. Era um médium extraordinário, com uma faculdade mediúnica extraordinária, ajudou muitas pessoas, mas não controlando seus impulsos envolto da sexualidade, também molestou muitas pessoas que foram ajudadas pelas suas próprias mãos. Então aqui nós vemos um personagem que o seu problema não era de ordem sexual, igual deste outro personagem, mas ele havia comprometido com a parte financeira. Era um meio dele ganhar vida, ele era médium. Hoje é profissão ser médium de psicografia, hoje é profissão ser médium de vidência, hoje é profissão ser médium de consultas, e aí vão inventando nomes, terapias, terapeutas e não sei mais as insígnias que eles assumem, mas tudo mostrando esse pano de fundo financeiro. E aí nós recordamos de Paulo, no livro Paulo e Estevão. Paulo trabalhava humildemente de tecelão durante o dia, profissão que herdou com o seu pai, tinha uma vida muito modesta economicamente falando, e à noite ele vivia o apostolado do Cristo. Na atualidade, os médiuns, os oradores, as pessoas em torno de Jesus vivem de Jesus, do nome de Jesus, abusam deste nome, abusam das faculdades sacrossantas que lhes foram confiadas. Então é um alerta para que não venhamos também no amanhã a nos tornarmos um personagem como este, juntando para o nosso psiquismo dezenas de entidades inferiores que trabalham tanto para o mal quanto para o bem. Sorrindo, acrescentou: nesta casa, o enfermo não é amparado pelo socorrista de que se vem valer, e sim pela assistência espiritual edificante de que possa desfrutar. Nós vamos parar a mensagem aqui, nós vamos terminar o nosso programa relembrando que Gúbio começa a entrar numa fase perigosa, porque esse espírito que está conversando com Gúbio reconhece nas palavras dele, junto de André e Eloy, que eram um benfeitor. E esse que se comunica com ele estava acompanhando aquela pessoa, tentando ajudar aquela pessoa. Mas ele diz que seria muito difícil a pessoa receber auxílio, porque aquele médium havia se enveredado para o campo das cobranças. E é interessante que ele coloca uma coisa aqui que às vezes passa desapercebido. Ele diz assim: por ele ter mais valor no dinheiro do que no tratamento, esse professor angariou muitos espíritos
de baixo teor vibratório para o acompanhar. Veja como as nossas ações interferem naquela presença do mundo espiritual junto de nós. Ao encerrarmos o nosso primeiro vídeo do estudo do capítulo 11º do livro Libertação, gostaria de agradecer muito a audiência que estamos tendo. Vamos deixando aqui na sua telinha. Siga no Instagram, no Facebook, tanto eu quanto o nosso querido Sérgio, quanto a TV A Caminho da Luz. Se você ainda não deixou o like na página, deixe. Se você ainda não deixou uma mensagem, no próprio vídeo ele permite você deixar uma mensagem, deixe a sua mensagem, compartilhe, se inscreva no canal. A TV A Caminho da Luz é monetizada e quanto mais corações estiverem nos acompanhando, mais recursos entrarão para continuarmos com este e com outros projetos. A TV também tem um WhatsApp, 19 997 782794. Você pode mandar a sua mensagem, como você pode pedir para fazer parte da lista de transmissão. É gratuito. E hoje elegemos, e você está vendo na sua telinha, o 5º livro de minha autoria, Passos de Luz, volume 2. Este livro é o 2º livro da série Passos de Luz, que tem a finalidade de nos trazer uma mensagem consoladora, renovadora, encorajadora, sempre com o encerramento de Jesus no final. Então é um livro para darmos de presente, para termos no carro, para usarmos no Evangelho no lar, e sem falarmos que todos os livros de minha autoria pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Adquirindo o livro, você está ajudando diretamente as nossas atividades. Adquira pela loja virtual loja-acaminhodaluz.com.br. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa de hoje pela nossa TV A Caminho da Luz e não perca o próximo programa, que é a continuidade desse capítulo que é maravilhoso. Nós estamos encerrando o programa estudando as obras de André Luiz, o livro Libertação. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.